Bom, caros alunos, vamos então prosseguir aqui no assunto contadores. Agora nós terminamos no último vídeo analisando aqui as pinagens do 7460, 61, 62, 63 e também do 7469, né? Então a gente viu que esses quatro caras aqui são meramente contadores crescentes, né? Eles podem se transformar em flip-flop D caso o load esteja em nível baixo, e caso contrário, dependendo da habilitação, se ambos estiverem habilitados, fazerem o incremento a cada clock. A diferença entre eles na pinagem, basicamente, né? Além da disposição dos pinos, que esse aqui ele tem um clear assíncrono, nesse aqui não tem clear assíncrono e clear síncrono, né? Dependendo de qual 74 ele seja. E esse aqui ele pode contar tanto na ascendente quanto na descendente, tá? Então pode contar de forma decrescente, né? 7, 6, 5, 4, se o up igual a 0. Bom, vamos então aqui para os exercícios resolvidos. Que boa parte da teoria está passada aqui nos próprios exercícios resolvidos, né? Então, o 821 é bem simples. Eu já até passei um exercício na semana passada para vocês. Implementar um contador de 3 bits com clear assíncrono, né? Quer dizer, na verdade é implementar essa máquina de estados aqui. Então isso aqui não tem nada demais, é um exercício até mais simples do que aqueles que a gente viu no capítulo anterior. Você só coloca aqui os próximos estados, foram o que vocês fizeram na lista de exercícios, né? Acham as expressões de DC, DB e DA, né? O DA faz sempre o toggle, né, quando você conta, e implementa o circuito. Então, esse exercício aqui a gente vai pular porque é um exercício bem tranquilo, né? Esse 822 já é um exercício mais interessante, porque ele, na verdade, ele só pede o diagrama de estados, né? Ele diz o seguinte: ó, eu quero que você implemente um contador crescente e decrescente de 2 bits, portanto tem 4 estados, né? 00, 01, 10 e 11, com clear síncrono. Como o clear é síncrono, ele só vai ser testado na borda de subida do clock, né? E tem enable também, né? Então ele completão, né, entre aspas aqui. Então vou dar uma olhada com vocês aqui na solução, né? Quer dizer, vamos supor que você esteja no estado 00. Qual a condição de você permanecer no 00? Você tem duas condições de permanecer no 00, né? Ou faz um clear, na verdade, qualquer estado pode ir para o 00 se tiver um clear síncrono, né? Como esse clear síncrono só é testado nas setinhas, na hora da borda de subida do clock. Ou quando você não está habilitada, não tem habilitada a contagem, né? Isso então aqui é quando, no caso, o seu clear aqui, né, está com o clear ativado e o enable desativado. Então você vai permanecer no estado. Estando sem clear e com enable, aí você vai ou para o 01, ou seja, se você contar de forma crescente, ou para o 11, se você contar de forma decrescente, tá? Vamos agora para as transições do 01. Quando é que você fica no 01? Não pode ter clear e desabilitada a contagem. Então é a condição de você permanecer no estado. Quando é que você vai para o 10? Sem clear, contagem habilitada e contagem ascendente. Quando é que você volta para o estado 00? Aí pode ou com contagem decrescente ou com clear, tá? Então aqui tem um OR aqui, ou clear ou enable e contagem decrescente, tá? No estado 10 ele pode ir para qualquer estado. Com um clear na borda de subida do clock ele volta para o 00.
Aqui é a contagem decrescente e essa aqui é a condição de contagem ascendente, né? E aqui fica no estado sem clear e sem habilitação de contagem. E você pode ir para o 00 ou com contagem ascendente ou clear. E aqui sem clear e contagem decrescente. Esse aí é um bom exercício para você esquematizar um diagrama de estágio, tá? Por isso que a gente deu uma olhada nele aqui, ó. Beleza. O próximo exercício resolvido que a gente vai olhar agora aí eu preciso de um contador BCD, né? E eu tô com um contador só o 74161. Como é que eu faço para ele virar um contador BCD, né? O 7461 é um contador binário. Então são só essas adaptações aqui. Ele diz o seguinte, olha só, quando a gente tiver no estado 9, né? No estado 9 e contar, eu quero ir para o estado 0. É mais ou menos isso que está feito aqui. Então ele criou um novo RCO aqui, que é o QD-QA, com os dois enables na contagem, e ele faz o load, tá? Ele faz o load, e o load pode ser load 0 ou load UDCBA, tá? Então não é um exercício tão importante, eu considero o anterior mais importante, mas vale a pena vocês darem uma olhada nele, tá? Esse exercício aqui. Não vou me ater muito porque não é um dos mais importantes aqui. Esse exercício resolvido 824, a gente vai se dedicar um pouquinho mais a ele, que é um exercício bem interessante, né? Lembra quando a gente fez aquele somador completo? Fez a soma igual o exclusivo dos 3 bits AI, BI, CI, e a soma 2 a 2 era o carry out que alimentava o carry in do estágio seguinte. Por que que a gente... Aquele projeto é bom, né? Por quê? Porque usa pouco hardware, né? Um hardwarezinho, você quer fazer um somador de 32 bits, você usa 32 blocos daquele, cascateados, né? Tem um defeito, né? Que é o tempo de resposta. Quanto mais afastado o bit do bit de índice 0 ao bit de índice... Vamos supor que cada estágio tem um atraso de ΔT. O bit 7 vai ter um atraso de 7 ΔT, né? No caso começando do bit 0, né? Então 8 ΔT o bit 7, tá? Então a mesma filosofia ela pode ser aplicada para contador. Então qual é o certo? Quando eu vou fazer um projeto envolvendo o contador, o certo é você fazer uma máquina de estado síncrona para que todos os bits mudem com o mesmo atraso, só um atraso de um flip-flop mais uma soma de produtos, né? Essa seria a ideia, né? Mas será que não existe uma filosofia parecida com aquela do somador completo? Sim, existe. É o que a gente chama de contador por ripple, né? Foi até, eu me lembro, um concurso para perito da Polícia Federal, caiu 2 questões de verdadeiro e falso sobre o contador por ripple, acho que foi 2002 ou 2003, coisa assim, tá? E aqui ele dá aqui uma solução e mostra que isso aqui é um contador, e é um contador, só que é um contador por ripple. Ao invés de você ter um clock que alimente todos os flip-flops de uma vez só, você vai ter algo do tipo: o Q barra do estágio menos significativo vai ser o clock do Q barra seguinte. Então aí vocês podem abrir aí no slide aí que eu passei na primeira página do slide, exercício resolvido. Então eu só desenhei aqui a sequência de contagem, por exemplo, de um contador de 4 bits, né? Sequência de contagem, vai do 000 para o 0001, e eu assinalei aqui, estão assinaladas todas as bordas de subida do 0 para o 1, né? Do 0 para o 1.
Mas na verdade o que a gente quer aqui são as bordas de subida do 1 para o 0. Ou seja, quando eu passo deste ponto para este ponto. Este ponto para este ponto é justamente quando ocorre a mudança, né, a borda de subida, tá? Então a borda de subida deste cara aqui ocorre quando? Quando ocorre a borda de descida desse anterior. Por isso que o Q barra do estágio anterior é ligado ao clock do estágio seguinte. Então aqui do 1 para o 0 você teve essa transição, né? Aqui do 1 para o 0, que por exemplo, desculpa, do 1 para o 0, do 1 para o 0, você tem a mudança do 0 para o 1, tá? Então, certo? Então nós temos o toggle do flip-flop seguinte, sempre quando a variação de 1 para o 0. Então, vamos lá. Aqui, nessa variação aqui, ó, vou marcar os pontos. Nessa variação, nós temos um toggle. Aqui, ó. Nessa variação, outro toggle. Nessa variação, outro toggle. Nessa variação, outro toggle. E por aí vai, né? Quer dizer, o estágio seguinte ele vai mudar sempre 1 para o 0. Vou pegar nesse caso aqui, ó, 1 para o 0 aqui. Aí você vai ter um toggle aqui. 1 para o 0, um toggle aqui, tá? Eu vou até refazer esse slide para passar para vocês, mas deu para entender a ideia, né? Vamos voltar aqui pro livro, tá? Então é o que está acontecendo aqui, né? Quando você tem o Q barra ligado ao D, você está sempre operando em modo toggle. Quando tem um clock, você inverte o valor, né? É como se fosse um flip-flop em toggle aqui. Como se fosse um flip-flop em toggle. O D, Q barra ligado no D. E o Q barra, ao mesmo tempo, ligado no clock do estágio seguinte. Q barra ligado no D. E ligado ao clock do estágio seguinte. E aí vai. Então você pode fazer usando nenhuma porta lógica, só flip-flops, né? Eu quero fazer um contador de 32 bits. Usa 32 flip-flops. Tá dando errado, pô, queimou meu 74161. Aí você pode, pô, eu tenho aqui um chip só de flip-flop. Conduta de combate. Usa essas ligações aqui para criar um contador em anel. Tá ok? Eu vou parar o vídeo aqui e a gente vai pro próximo exercício resolvido a partir do próximo vídeo. Forte abraço.